Agora vai, Jesus abençoa. Olá, irmãos, tudo bem? Povo de Deus, nós estamos estudando aqui o material de Ceibel, esse livro, A Igreja Evangelística. Estamos na lição 14, já estamos estudando algumas lições, o nosso contexto, né? E nessa lição contexto, meu mundo, velhos e novos desafios que a gente encontra no mundo em que a gente está vivendo agora, tá? Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa fluir bem aí na nossa lição. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a igreja sempre vai ter velhos e novos desafios. E a gente precisa trabalhar de tal forma que esses desafios possam ser superados e que a evangelização aconteça. A igreja toda precisa se mobilizar para a evangelização do mundo. Terminei a lição passada falando que não dá para a gente colocar no rótulo da Coca-Cola o plano de salvação, João 3,16, e explicar como é que Cristo salvou o mundo, porque não é um papel de uma empresa, de uma empresa de marketing ou qualquer outra coisa, fazer evangelização. O papel da evangelização é o papel da igreja. Essa missão foi dada para a igreja. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é uma mensagem que Jesus deu para a igreja. Então, se você é a igreja, esse é um desafio para você. Então, cada irmão em Cristo precisa descobrir qual é o seu campo de ação. Como é que eu posso ser um instrumento evangelista e qual é a área em que eu posso atuar, né? Como é que eu posso conhecer o meu contexto de vivência melhor para então ser melhor evangelista na área onde eu estou habitando, né? E aí, depois disso, a gente identifica quais são os desafios, quais são os custos, qual é o tempo, qual é a maneira mais fácil, a maneira mais difícil, né? O material que pode ser usado, tudo isso a partir dessa contextualização toda, desse conhecimento todo que a gente tem do nosso contexto. Então, fundamental, uma mobilização da igreja local. A igreja local, ela precisa entender qual é o seu papel, onde é que ela está situada, e você, como indivíduo da igreja, também precisa entender qual é o seu papel individualmente. O perigo em nossas igrejas, sempre existe esse perigo, né? Cada indivíduo pensa assim, eu não vou fazer não, vou deixar para outros fazerem, né? No lugar de você fazer a sua parte, você deixa a sua responsabilidade de lado e fica esperando que os outros façam. Né? E tem gente que pensa assim, não, o missionário é que tem que fazer, o pastor é que tem que fazer. Isso é um erro. Todo crente é chamado para evangelização. E todo crente tem possibilidade de evangelizar. A ovelha gera ovelha. O pastor cuida das ovelhas. O pastor também é ovelha, também tem que gerar ovelha. Mas aí o processo é que todo crente tem essa responsabilidade. Vamos? Aqui nesse material, ele dividiu em duas categorias que a gente pode definir melhor o nosso campo. Dependendo do material, isso pode ser dividido de forma diferente, né? Eu gostei dessa categoria aqui. Primeiro, interno. Nós definimos as nossas possibilidades de evangelismo ou de campo de ação entre os familiares e amigos íntimos, né? Eu separei esse texto aqui, João 1, versículo 40. Diz assim, deixa eu ler. 40 e 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Levar os nossos familiares, os nossos amigos até Cristo é algo muito importante e que a gente precisa se colocar à disposição para isso, né? Entender que quanto mais próximo quanto mais interno mais responsabilidade eu tenho com eles, né? Não posso esperar que outros evangelizem eles. Deus que me colocou ali, né? Atos 10, 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio já estava esperando a mensagem chegar e reuniu, então, seus amigos, seus parentes, né, para poder compartilhar a palavra do Evangelho. Além desses, os amigos e os familiares, né, que é o campo interno, nós temos, então, o campo externo, que a gente já falou, né, a cidade, o bairro, a zona rural, a área industrial, escolar, o trabalho, a vizinhança, a academia, onde você frequenta, onde você faz alguma atividade de lazer, essas pessoas que você tem contato, de alguma forma, você precisa ser instrumento na vida delas para levar o Evangelho, né?
Cada igreja tem seu campo de evangelização. Ele estará distribuído em alguns desses lugares, esses que a gente está falando, né? Família, amigos, vizinhança, bairro, zona rural, cidade, trabalho, escola, faculdade, trânsito. A gente precisa ser instrumento. Onde é que você abastece? Abastece sempre lá? Então, tipo, você tem que falar do evangelho lá para as pessoas, lá no posto onde você abastece também, né? Considerando as realidades interna e externa, aí eu lancei uma pergunta aqui. Tem alguém que você ora evangelisticamente? Você ora assim, tipo, Jesus, me dá a oportunidade de apresentar o evangelho para essa pessoa, me dá a oportunidade de ver essa pessoa conhecendo o Senhor, me dá a oportunidade de ver essa pessoa se entregando ao Senhor. Jesus, me abre a oportunidade para que eu fale do Senhor para ele, né? Você ora por isso? Você ora. Então, que Deus te abençoe e que você possa abrir os seus olhos para isso, né? Quando a gente começa a identificar o nosso campo de ação, quais são as pessoas que a gente pode falar e pregar, aí a gente descobre esses velhos e novos desafios, né? A gente vai começar a identificar as barreiras, as dificuldades, como é que a gente pode superá-los, né? Então, lembrete aí, né? Estudar o nosso contexto. Eu me relaciono mais com crianças, com jovens, com adultos, com idosos, ou me relaciono com todos eles? Qual é o meu campo de ação evangelisticamente falando? Eu me relaciono mais com os ricos, mais com os pobres? Qual é a minha profissão? Ou quais os profissionais que eu tenho contato? Eu sou estudante, estou na faculdade, estou no ensino médio, como é que eu posso usar o meu campo de estudo para abençoar pessoas, para evangelizar pessoas, né? Na minha cidade ou ao redor de mim existem pessoas marginalizadas, analfabetos, viciados, encarcerados, prostitutos, moradores de rua, os economicamente escolhidos. Tem pessoas que eu posso pregar o evangelho, levar o evangelho de alguma forma? Você precisa pensar, você precisa fazer esse panorama, anotar e dizer, eu posso levar o evangelho para essa pessoa usando essa e essa e essa estratégia, né? Então, a igreja foi criada para evangelizar o mundo. Se ela não estiver desempenhando essa obra, ela perde a sua razão de ser, perde a sua identidade, cessa de ser igreja. Já falei. Adoração. A igreja, ela existe para adorar o Senhor. Adorar, a gente adora no céu também. A gente pode adorar no céu também. A gente foi criado para adoração também, né? Mas a evangelização a gente só pode fazer aqui. Então, tipo, nós precisamos aproveitar as oportunidades para evangelizar. Colossenses 4:5. Tem sabedoria para a construção de fora. Aproveitai as oportunidades. A igreja precisa, né? Tem um errinho aqui, mas a igreja precisa ser evangelística. Então, você possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração para entender isso. Veja esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Repare, Deus amou ao mundo. Às vezes a gente, especialmente aqui na América Latina, né, a gente criou meio que um discurso de que a igreja tem que ficar separada do mundo, que a igreja tem que ficar isolada do mundo, quando Cristo nos manda para o mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é para eu ir por todo mundo e ser igual ao mundo, é para ir para todo mundo para pregar o evangelho, para falar da boa nova, para falar do amor de Deus, né? E às vezes a gente não se atenta a isso. Então, o mundo é o nosso campo de ação no todo. E eu preciso identificar onde Jesus quer me usar, onde eu posso ser instrumento, né? Deus amou o mundo. A gente precisa amar também, né? Quando a igreja olha para o seu mundo, qual é o meu mundo? Né? Eu posso ter um chamado específico lá para o outro lado do planeta, e lá se tornar o mundo que pulsa no meu coração para a pregação do evangelho. Mas enquanto eu estou aqui, aqui é o meu mundo, e aqui eu preciso pregar, né? Quando a igreja olha para o seu mundo, com seus problemas e necessidades, ela encontra velhos e novos desafios. Aí, encontrando esses velhos e novos desafios, a gente precisa, então, estudá-los, defini-los e pensar como é que a gente pode, então, ser instrumento nas mãos de Deus, ser evangelista nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. A gente termina, então, aqui a lição de número 14, e no próximo vídeo a gente dá continuidade aí na lição 15, como é que a gente se prepara para a evangelização. Deus te abençoe.